Bom dia. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre a dor, né? Vamos fazer uma análise daquele momento da nossa dorzinha, algo que nos incomoda, que não tem idade, né? Ao recém-nascido, ao idoso, né? Quem nunca teve uma dor, né? Mesmo que seja pequena, né? Eu coloquei esse nome, aliviando a dor, porque no momento do tratamento eu me preocupei muito mais e me questionei muito mais em relação à dor do que o cálculo renal. Porque eu já tive contato com pessoas com o CA, numa fase difícil também, mas aí estava com medicação de base de morfina, então era uma dor, vamos assim dizer, um pouco controlada. Câncer. E foi a primeira vez que realmente eu vi uma pessoa sentindo um cálculo renal e demonstrar assim a dor incontrolável, sem a medicação, porque ela não estava medicada, ela estava em crise renal, né? Então aquilo me despertou para algo, porque foi durante a magnetização. Então eu me questionei naquele momento daquele tratamento e fui para casa analisando o que era aquilo, o porquê daquilo. O que é essa dor? Por que acontece essa dor, né? Então, a dor é uma sensação penosa, percebi isso. Ela tem uma intensidade, uma ocorrência. Depende, por exemplo, nós temos uma dor do cálculo renal, nós temos uma dor do parto, do câncer, mas nós temos uma dorzinha de um corte de uma faca pequeno, né? Temos vários tipos de intensidade de dor e o que a pessoa absorve e entende daquela dor. Porque nós temos pessoas com uma doença de uma fibromialgia, ela tem um controle daquela dor, ela sente a dor, tem o controle, e tem outra que tem fibromialgia e é uma lamentação do início ao fim. Eu percebi isso também, né? Então, naquele momento da dor, comecei a perceber a assistida, qual era a dor realmente que ela estava sentindo, do cálculo renal ou a dor da emoção? Como assim a dor da emoção? A dor de estar sentindo dor, de lastimar, por que eu estou sentindo dor, né? E eu comecei a analisar da dor do luto, a dor da decepção, a dor pelo próximo, que dói, né? A gente faz alguns trabalhos voluntários e você está assim, no ambiente onde uma família inteira está na rua, se alimenta, embaixo de chuva. É uma dor insuportável, né? A dor pelo próximo. Uma piedade também, isso também a gente começa a sentir uma piedade da gente, então tem uma dor. Então nós passamos por dores na nossa vida, e essas dores têm uma marca muito grande, porque está ligada à nossa mente, nosso pensamento durante aquele momento da dor. Então, nesse caso, dessa assistida, eu tive que analisar o que gerava aquela dor, o que estava representando e o que ela estava trazendo e o que poderia ser modificado. Pensei nisso. Então, eu me questionei, por que existe a dor? Eu fui para casa pensando, por quê? Por que tem que doer tanto? E eu me coloquei porque eu fui diagnosticada com fibromialgia há um tempo atrás. Assim,
fiz vários exames, né? Assim, fibromialgia, você fica 1 ano, 2 anos investigando que dor é aquela e não tem um diagnóstico. Você fica louco para o médico falar, é isso aqui. Aí o médico fala, você chega com os exames e fala, não, não é isso. Então eu comecei a lembrar dessa época que o que mais me doía, a minha dor, era de não saber, não ter um resultado, um motivo, um diagnóstico. E aquilo arrastava e me deixava extremamente doente por não saber desta dor. Então eu me questionei, eu falei, gente, por que eu sinto essa dor? Eu sou tão boazinha, né? Por que será que eu estou sentindo essa dor? A fibromialgia me despertou. E hoje eu tiro um lado muito bom sobre isso, sobre essa fibromialgia. Eu trago ela com essa dor para o assistido, na hora que eu estou de frente a frente, quando ele fala que está com dor, eu lembro da minha. Já coloco isso já como um exemplo. Então, eu consigo ter mais essa empatia, sentir, porque eu sei que está em sofrimento. E essa dor me corrigiu intensamente. E me corrige até hoje. Porque quando eu comecei quando falou fibromialgia, porque os médicos diagnosticaram, o reumatologista, o ortopedista, é isso. Eu nem sabia o que era, né? Eu não, por um tempo eu tomei alguma medicação para relaxante muscular, eu não queria acreditar que aquilo era uma depressão, porque eu me sentia minha mente boa, eu falei, não é possível que isso é causado por uma depressão, então não tomei antidepressivo, tomei relaxante muscular forte, e aí meu marido foi transferido para Natal, foi quando eu conheci Jacó, estudar, eu estava morando em Brasília. Eu cheguei ao ponto de carregar uma cadeira, andando assim com uma cadeira dentro de casa, porque eu tinha medo pelas dores nas pernas, medo de cair, pelas dores. E eu fiz o curso de passe, de passe magnético, fui receber durante uns 2 meses tratamento. Foi quando eu falei que eu não queria ficar na cadeira, saí dessa cadeira, eu fui fazer estágio e aplicar o passe. Ao aplicar, ao cuidar de outro, eu comecei a melhorar. Fluidicamente, porque a gente recebe, também. Mas eu comecei a entender a dor, entender o próximo e entender que aquilo que estava me causando uma dor me colocava um limite. Porque quando eu estou bem das minhas emoções, ela é controlada. Na hora que eu me irrito, porque o tapete está virado, porque a mesa virou, porque a cadeira está não sei aonde, porque a pessoa não fez aquilo que eu gostaria que fizesse, ela vem e dá uma catucada. Aí eu penso, retorno e falo, opa, o que eu estou fazendo de errado? Então, de novo, Leon Denis, ele fala o seguinte, a dor segue todos os nossos passos. Sim. Se a gente for pensar desde que a gente nasce, na hora que a gente respira, corta o cordão, não é isso? Você imagina, eu fico imaginando, né? Corta, deve ter alguma dorzinha ali. Não é isso? A mãe, os pontos, então, a dor. Espreita em todas as voltas do caminho, todas. Nossa fase de vida. Cai, faz um galo na cabeça, quebra uma unha, os lutos, as mágoas, não é isso? Todo. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Essa é uma pergunta. E no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como diz algum? Muitos falam isso. No caso de fibromialgia, falavam muito isso. Fique tranquila. Aguente firme. Você está espiando. Você deve ter colocado alguém naquelas... Sabe quando faz aquelas... amarra a pessoa e estica? A tortura. Isso.
Isso também, pau de arara. Puxaram pelo braço, pela perna e aí... Entendeu? Já imaginou uma coisa dessa? Então, a punição, a expiação é a reparação do passado, resgate das faltas cometidas. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. Claro que nós não podemos esquecer, sim, o nosso passado. Mas eu não posso viver nesta vida pensando nesse passado. Eu tenho que chegar aqui e falar o que eu não quero mais. O que eu posso fazer pelo meu futuro. Não ficar presa. Se eu fui para o pau de arara, se eu coloquei alguém... Não, agora. Como é que está meu pensamento que me cura e que eu posso ser curada? Porque o pensamento, se você pensa otimismo, gera bem-estar. Se você tem um pensamento de amor próprio, amor pelo próximo, te cura. Então, o que eu estou pensando hoje para me curar? O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometida, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, ordem geral, todo mundo, nem mais um, um sofre mais, é o melhor do que o outro, não é isso? Condição de progresso. Todos os seres têm que, por sua vez, passar por ele. Condição de progresso. Todos nós temos que passar por uma dor, um sofrimento. Não é isso? Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Compreender a dor e o sofrimento. Não levar para a lastimação, os questionamentos duros que nos ferem. Mas somente pode compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. O poder da atenção. Mas a criatura quase sempre cai pelo óbvio. Por que eu achei interessante isso? Porque se é difícil a gente tropeçar numa montanha. A gente sempre tropeça nas pedras pequenas. Algo pequeno. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. É óbvio que na minha consciência eu sei o que eu estou fazendo comigo. Por exemplo, eu sei que refrigerante, Coca-Cola faz mal, não é isso? Mas é óbvio que eu ainda tomo. Eu sei que o excesso dos meus alimentos faz mal para o meu organismo. É óbvio. Eu sei que o excesso dos pensamentos negativos, das maledicências, das condutas erradas, eu sei, mas eu ainda faço. É óbvio que eu vou adoecer. É óbvio muitas coisas na nossa vida. E nós sabemos. A gente, quando começa a romper isso, tirar essas pedras, é como se fosse um sorvete derretendo assim no sol. As nossas dificuldades, e some, as pedras somem. Só que é óbvio que eu preciso me autoconhecer e entender o que eu estou fazendo comigo. Quais são os excessos? É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Leon também. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Eu falei, gente... Sofrimento, falar que é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade. Eu também. Claro, do meu jeitinho, né? Adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão, sem suores e esforço. Então, naquele momento... Quando eu estou magnetizando e a pessoa está em dor, não quer dizer que tem que passar por aquilo, né? Tem que...
eu começo a imaginar o que eu posso fazer para que aquilo seja um aprendizado. E nunca em nenhum momento soltar a mão daquele irmão, na hora da dor. O que está trazendo, o que ele não pode fazer, vamos assim dizer, para o amanhã. O óbvio. Porque durante o tratamento, ela disse que ela não bebia água. Não gosta de água. Toma muito refrigerante. O médico ficava falando para ela o tempo todo, em todas as vezes que é um médico. Beba água, exercício físico. É óbvio que ela sabia e não fez. André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre os corpos através de bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. Lá na célula, uma organela, não é isso? A mente transmite seus estados feliz ou infeliz a todas as células do organismo através dos bióforos. Ela funciona ora como o sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora como tempestade, gerando raio e faísca destruidora e desequilibrando o ser. Eu volto a pensar. Eu hoje, sendo diagnosticada com a fibromialgia, isso aqui para mim é de uma importância absurda, é o que mantém o equilíbrio. Eu gerar essa energia de cura. Porque durante as entrevistas, uma das coisas que eu mais escuto é a minha fibromialgia, o meu câncer. Isso tem um poder tão grande de pensamento, falar meu, a minha. Eu comecei a modificar isso. Isso não me pertence. Se automagnetizar. Nós somos 70% de água. Como Jacó disse, magnetiza remédio. Nós somos água. Essas células maravilhosas. Por que não me automagnetizar? A minha fibromialgia. No início eu falava o tempo todo. Eu tenho, é minha. Eu modifiquei isso. Então, por quê? Porque eu sei que afeta diretamente as nossas células. São trilhões. Diretamente ligada. Chico fala que a doença é uma espécie de escorador de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. O aprendizado. É difícil? É, porque quem sente dor não é fácil, não. Mas vamos assim dizer que seria o caminho. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então, como nós estamos pensando hoje para não gerar a dor do amanhã? Como é que está a Andréia hoje? A minha mente hoje para que eu não gere uma doença amanhã? É óbvio que se eu estou comendo algo que o médico já falou há um bom tempo, que é para retirar, e eu estou persistindo, é óbvio. Há pouco tempo passei agora por uma cirurgia de varizes. Eu analisei isso. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tinha feito a cirurgia de varizes. Retirei foi parcial da safena. Naquele momento o médico falou, você precisa de atividade física. Beber água. Passou aquela receitinha básica. É óbvio que a Andréa não fez. É óbvio que a Andréa não fez. É óbvio que agora, depois de quase chegando ali os 15 anos, que é óbvio que a Andréa teve que fazer e retirar toda essa fena. Tirar mais veias profundas. Então, entende que o que nós fazemos hoje tem um reflexo. Então, essa origem está na minha mente.
O orgulho, a vaidade, a tirania, o egoísmo, a preguiça, a crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Como está o nosso pensamento que nos causa essa dor? Entre o céu e a terra, André Luiz. Para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, né, entre a dor, né, e a felicidade, né? Muitos falam que a felicidade não é deste mundo, mas eu também não quero pensar muito nisso. Eu quero causar essa felicidade, eu quero ser feliz, eu quero me exercitar, eu quero entender essa dor. E perante as minhas dificuldades, eu gostaria de entender que isso também me traz a minha cura, a minha felicidade, mesmo sentindo essas minhas dores. Encontrar um equilíbrio da razão e da emoção, como uma música bem afinada. Não entrar em perturbação, porque algumas vezes, alguns assistidos adoece muito mais pelo pensamento do que aquela dor, porque a lamentação é intensa. Intensa. Para que eu possa chegar naquela dor, eu preciso passar por um processo bem antes, nos centros de força, desequilibrado, a emoção para atingir tal. Muitas das vezes entramos em depressão por uma doença, por uma dor. E aí eu tenho que tratar primeiro algo para ir lá naquela dor. O emocional não consegue entender essa dor. Então eu acabo gerando dois problemas, o emocional e o físico. O magnetizador precisa ouvir. O magnetizador espírita precisa ouvir. É essa mão que acolhe a outra na hora da dificuldade, na hora da dor. Isso é importantíssimo, isso já alivia. Isso já alivia. Porque muitas das dores, naquele momento, às vezes não vai ter uma resposta tão maravilhosa que eles gostariam, de eliminar total. Diminui a intensidade, mas ainda reclama, porque queria total. Então o magnetizador precisa ouvir, acolher, entender que aquele momento é difícil também. Então, como nós estamos ouvindo as pessoas que chegam num estado de dor intensa? E aí está o nosso caso. Nefrolitíase, né? Uma pedra no caminho. É o cálculo renal, é a pedra nos rins, não é isso? É isso, eu trouxe essa imagem para que a gente pudesse analisar, que lá em cima, naquela pedrinha, lá em cima está a ureter, a bexiga, então ela pode ser gerada no ureter, na bexiga, na parte renal, na parte do cálice maior, menor, na pelve, essa curvinha aqui do rins. Então aí alguns exames de imagem, os assistidos chegam e mostram e falam lá na conclusão do exame aonde se localiza aquela pedra, quantidade de pedra, tamanho de pedra. Depois, quando a pedra é retirada, faz a análise sobre a pedra. É dessa maneira que chega as pessoas com cálculo renal, popularmente conhecido como pedra nos rins. Nefrolitíase é uma formação de cristais na urina que se agrupam e formam cálculos que pode causar danos ao paciente. Dependendo, às vezes, a lesão é tão grande que tem perda renal, função renal. Sintoma: dor em cólica, geralmente forte, intensidade na região lombar. É o principal sintoma dessa doença. Eu levei um susto, porque sempre soube o que era uma dor de cálculo renal, né? Falo que é intensa, uma das piores dores, mas eu nunca tinha visto pessoalmente uma dor de cálculo renal, a pessoa tendo a dor. E é uma das piores dores, relatam os médicos. Pode haver irradiação da dor para o flanco, aqui, até região genital. Outros sintomas que podem ocorrer são a presença de sangue na urina, uma dor, ardência para urinar, náusea, vômitos. Entretanto, a maioria dos pacientes não tem sintomas até o momento da primeira cólica renal, que acontece de maneira repentina. Foi dessa maneira, eu estive com ela uns 2 dias antes, ela estava bem. Um dia antes da crise, ela sentiu um leve incômodo
que ela falou que, eu achei que fosse coluna, aquilo para ela normal, uma dor de coluna, tranquilo, sem febre, ainda estava... depois a gente conversando, ela falou que ela sentiu que a urina reduziu, mas não levava nada para rins. Nossa assistida, lá de Goiânia, né? Ela é estudante do magnetismo, ela não aplica, mas ela estuda sempre, tendo oportunidade, está sempre estudando com a gente, é trabalhadora da nossa casa, Fraternidade Espírita Casa do Caminho. Aqui você está pequenininho, né? Mas aqui é o laudo do exame que ela fez no dia 14 de janeiro, porque ela entrou em dores e já foi para a emergência, saiu o laudo, porque ela já estava em crise intensa. Então, aí fala que ela ali tem uma pedrinha no rim esquerdo e no ureter. E essa pedrinha, ela se localizava e ela faz uma compressão tão grande que ela dilata o ureter, a urina não passa, ela faz uma barreira. Então, se ela não passa, a urina não desce, ela fez uma barreira aqui vai inchando as paredes. Rins funcionando e a urina não descendo, tampa o canal. Foi isso que eu pude entender, não é isso? Primeiro passe magnético foi no dia 14 de janeiro, dia do exame, porque aí ela fez o exame de imagem, passou pelo médico e fez exame de urina e deu já uma infecção urinária. Então, foi 9h30, 21h30, foi depois que eu saí da casa, da Fraternidade Espírita, fui atendê-la em casa, foi por uns 15 minutos na residência. Como eu encontrava as condições dela? Dores abdominais intensas, febril, prostrada na cama, não conseguia nem abrir os olhos. É difícil de analisar uma pessoa quase que rolando, né? Eu fui com 2 amigas que fez a sustentação, Patrícia, Fabiana e Dalva, que somos trabalhadoras, nós saímos da fraternidade e fomos ao lar. Primeiro passe, entrei em relação magnética. Segundo, fiz o tato, no tato e pela relação não foi pelo coronário, porque aqui tinha a cama e a parede, então foi pelo frontal. O que eu percebi? Uma fragilidade fluídica. Ao fazer o tato, parecia que ela estava sem fluido, fragilizada. Percepção minha. Uma sensação de peso na hora que eu comecei a passar a parte do abdômen. Uma desarmonia intensa que eu não conseguia identificar se aquilo era fígado, se aquilo era rim, se aquilo era pâncreas, se aquilo... Eu não conseguia... Era um peso muito grande nessa área. Aquilo me chamou a atenção. Então, é algo que eu comecei a buscar, sentir essa área. Eu senti próximo ao umbilical e esplênico, muito mais no esplênico. As mãos ficaram quentes na altura dos rins. Ela não poderia deitar, ficava de frente, porque se ela virasse, tudo doía. Tanto que eu falei para ela, olha, não se incomode, se você quiser virar, sentar, eu vou continuar o passe. Fique da sua melhor posição. Porque se ela tivesse com muita dor, como é que ela ficaria ali segurando, né? Eu falei, pode girar. Então, eu senti as mãos ficaram muito quentes na altura dos rins, eu já guardei, senti uma grande doação fluídica naquele momento. O que eu fiz nesse passe? Primeiro passe, sopro frio 3 vezes ao longo do corpo. Por quê? Febre. Como isso? Vamos lá. Esse tratamento, eu utilizei bastante o sopro. Por quê? Porque hoje, eu consigo identificar que eu tenho um potencial do sopro. Cada um vai entender o seu potencial. Eu utilizei da minha melhor ferramenta. Eu tenho um resultado muito mais rápido com sopro. Então, eu não pensei. Fui para o sopro 3 vezes ao longo do corpo, a febre. Imposição circulares ativantes seguido de dispersivos transversais. Intercalava imposição, dispersivo, circular, dispersivo no abdômen. Doações
porque como ela estava com a parte fluídica, com uma resistência baixa, eu fiz um conjugado, forcei, imposição no coronário e longitudinais, forçando essa doação daqui para todos os centros de forças. E naquele momento, me veio muito uma apresentação que eu fiz sobre síndrome de Hell, porque eu trabalhei o fígado, me veio, eu falei, será que eu vou lá direto no fígado, nos rins? Vou direto nos rins, vou trabalhar esse rins. E na hora me veio isso, uma percepção, uma inspiração, uma intuição, de não mexer tanto agora, porque ela estava em crise, com muita dor, era como eu tivesse que mexer na ferida, botar o dedo lá na ferida. Eu falei, eu vou respeitar. Achei lógico, né? Então, eu não quis mexer na pedra, vamos assim, não quis ir lá no rim, não quis ir no ureté. E outra coisa, eu não tinha visto o laudo, eu peguei esse laudo agora para fazer esse trabalho. Né? Ela só falou que tinha uma pedra. Então, eu não mexi, eu trabalhei a parte fluídica, fiz doações, trabalhei a parte de febre. Harmonizei, alinhei os centros de força e ela continuou na caminha tranquila. No outro dia, ela manda uma mensagem, ela falou, André, eu estou super bem, dormi muito bem, diminuiu muito a dor. Mas eu fui lá no outro dia aplicar o passe. Saí da casa, da fraternidade, fomos lá e um passe que demorou um pouco mais, uns 20 minutos. Ela já não apresentava dores espontâneas, era apenas uma dor quando apalpava. Ao toque. Apresentava mais ativa, foi ela que desceu as escadas, foi ela que abriu, ela já estava com outra cara, não estava mais pálida, gelada de dor, né? E estavam nossas amigas, a Patrícia, a Fabiana e a Dalva, na sustentação. Aí, nesse momento, eu falei, agora fiz a relação magnética, o tato, eu percebi, agora eu posso trabalhar um pouco mais. Então, eu fiz sopro quente 4 vezes no rim esquerdo, direcionando para as vias excretoras. Naquele momento, ela tinha conversado que a pedra estava no ureter. Eu falei, vamos dilatar. Por que eu fiz o sopro? Porque eu sei que eu tenho uma afinidade, uma qualidade para o sopro. Mas como é que eu imagino esse sopro, apenas o sopro? Ao encher o pulmão de ar, tranquilamente, porque é o momento quando a gente enche, mas no meu caso é o momento da minha concentração, do meu start. Eu encho o pulmão de ar, segura, penso nessa qualidade que o laríngeo possa passar nesse ar expelido e direciono intensamente ao rins. E naquilo para dilatar, para que a pedra possa sair. Imposição de novo, circulares ativantes, transversais, intercalava. Fiz o toque. Coloquei a mão, altura de rins, toque. Fiz doação intensa. E nesse momento é tão interessante que ela fazia a sensação de dor. Então eu tentava o máximo, eu não pressionava, eu encostei. E ela ficava. Eu falei, gente, ela está sentindo dor. Será que é do passe? Eu observava, ao aplicar o pai, eu observava as suas feições. Então, e continuei mais um pouco, até me dar aquela satisfação daquilo que eu estava tentando fazer. Inspiração de novo, magnetize mais água. Magnetize mais água. Ela tinha uma garrafinha dessa. Eu falei, porque toda a minha inspiração eu analiso. Por que não magnetizar água? Pedir uma água, um copo. Em caso de dores. Eu falei, eita, deve ser um médico, né? Em caso de dores, magnetizei a água. Finalizei o passe. Beleza. Opa, ali está a pedrinha. O que aconteceu? Descemos. Acabou o passe. Ela sem dor, ela falou que esquentou absurdamente, que ela queria que eu tirasse a mão, ao ponto de esquentar a parte da cama, e que aquilo radiou, que ela estava sendo, eu queria que você parasse com aquilo. E para ela a sensação foi de esquentar.
Descemos, tomamos um cafezinho que o esposo dela fez. Estava tão feliz que ele fez até um bolinho para a gente, porque ela melhorou de um dia para o outro, para que eu tomasse um café, porque eu tinha saído da casa espírita, não é isso? E ali ficou mais ou menos 20 minutinhos que eu tinha que retornar para casa. E ela estava bem. Fiquei satisfeita, fiquei feliz. Ao retornar, sair, ela falou que imediatamente naquele momento ela começou a sentir dores, já foi quase se arrastando para o seu quarto. Qual foram as dores? Primeiro, ela sentiu um intenso frio, que ela tremia de uma tal maneira que o marido e o filho tiveram que botar cobertores, deitarem e começaram a pensar em ligar para lá nós chamamos de SAMU, né, para vir buscá-la. Aí ela tremia da cama e aquele desespero. Foi para o banheiro, tomou banho de água quente. Ficou numa água muito quente, dores e dores e vômitos e tomando banho. Aí, daqui a pouco, ela foi para o quarto. Começou a suar de molhar a cama. Liga o ar-condicionado. Olha que, né? E isso o marido. Chama médico, não chama médico, leva para o hospital. Né? Aí ela lembrou da água. A água do copinho. Tomou a água. Dormiu. 2 da manhã. Foi direto. Aconteceu isso 11h30 da noite. Mais ou menos. Dormiu, talvez pela dor, ou não, mas dormiu depois da água. Chegou de manhã. Acordou 2 horas da manhã, não conseguiu urinar ainda. Mas não sentiu dor. Acordou 8 horas da manhã. E com uma sensação de querer ir ao banheiro para urinar. Quando ela vai para urinar, ainda não desce a urina. Então, ela faz sua higiene, mas bem, sem dor alguma. E sente algo na hora da higiene. A pedra. Eu mostrei essa pedra para o doutor Desir, né, que é nefrologista. Falou que é uma pedra difícil de sair, porque ela tem algumas pontas. Ele fala que se for uma redondinha, desce melhor. Então, agarra ali nas paredes do ureter. E ela não poderia fazer o exame para quebrar essa pedra, né, o procedimento, porque estava com uma infecção. Ela precisava, primeiro, ela entrou tomar o antibiótico no dia 14. Dia 14 é o primeiro passo, dia 15 foi o segundo passe. Ela precisava tomar o antibiótico para melhorar a infecção para poder fazer o procedimento. Então, não deu tempo de fazer o procedimento. Então, essa pedrinha, ela retirou. Ao sair, ao fazer higiene, já veio o jato de urina. Urinou intensamente depois desse jato de urina. Para finalizar, aí nós temos a perguntinha, né? Deve alguém, por termos a provas do seu próximo quanto possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Será que a gente deve realmente falar na hora que uma pessoa está sentindo dor? Está espiando? Siga, Deus é que sabe, né? Está pagando tudo, né? A resposta: não digais, pois quando virdes atingindo um dos vossos irmãos, não digais isso. Justiça de Deus, é justiça de Deus. Importa que siga seu curso. Dizei antes: vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos mesmo se Deus não me pôs na mão meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova do alívio daquela, uma prova, porque eu poderia ter negado, estava cansado, não iria mais sair do centro e aplicar o passe. Será que Deus não me deu para mim ali naquele momento uma prova ou uma expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz? Então, em nenhum momento a gente pode falar: siga seu curso, Deus é que sabe, não é isso? Fechando o nosso trabalho, eu trago de novo Leon. Desembaraçando de qualquer disposição teatral.
de qualquer móvel interesseiro, praticando com o objetivo de caridade, o magnetismo torna-se a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para os filhos, de todos aqueles que sabem amar. Sua aplicação está no alcance dos mais simples. Ela exige apenas confiança em si, a fé no infinito, o poder que faz irradiar por toda parte a força e a vida, como Cristo e os apóstolos, como os santos, os profetas, os magos. Cada um de nós pode impor as mãos e curar, se tivermos o amor ao semelhante e ardente vontade de os aliviar. Leon Denis. Obrigada.